Senador Lindbergh, qual é a política praticada pela Petrobras? A Petrobras está mantendo os combustíveis, os derivados, os refinados, numa média de 50% acima do preço internacional. Ao mesmo tempo em que ela desativa parcialmente as nossas refinarias, segundo a FUP, em cerca de 25%. E amplia a compra de petróleo refinado fora do Brasil. Manda o produto cru e compra refinado. Mantém o preço, em média, 55% acima do mercado, favorecendo brutalmente os importadores privados. Eram 40 importadores no Brasil. Agora já são cerca de 300. E as medidas que o governo está tomando não têm nada a ver com a mudança da política amalucada do Pertence na Petrobras. Pertence que era... O parente que era presidente do Conselho Administrativo da Bolsa. Minha mãe dizia que parente é má semente, viu? Presidente do Conselho Administrativo da Bolsa, presidente da BRDES, se chegou a acumular a presidência da Bolsa com a presidência da Petrobras. Eles mantêm essa política adoidada de mudança de preço a cada dia. Parece que tivemos 16 alterações numa semana. E, se não me engano, domingo passado agora, teve uma alteração de 5 e pouco a mais para o diesel, dentro daquela linha da Petrobras da qual eles não abrem mão. Agora, o Temer toma umas medidas simplesmente assustadoras. Qualquer país do mundo tributa internamente importações para favorecer o mercado interno. A Petrobras está exportando óleo cru e importando o refino. E o Temer subsidia e se compromete a pagar o possível prejuízo da continuidade desta política média, subsidia os prejuízos dos acionistas da Petrobras e dos 300 importadores de petróleo do Brasil. Nós estamos subsidiando importação. Isso não existe na economia do planeta Terra. Subsidiamos importação, a Petrobras continua com uma média de 50% acima do preço internacional, ou seja, a importação continua sendo um bom negócio, a Shell, a Texaco, os grandes importadores ganhando bilhões de reais, e nós vamos pagar o prejuízo pela diminuição de 46 supostamente na bomba. Esse pessoal tem que ser afastado da Petrobras. E esse governo não pode continuar dessa forma. Nós vamos subsidiar com dinheiro de políticas sociais. Por exemplo, abrem mão da CID. Bacana. Então o caminhoneiro paga um pouco mais barato, mas não vai ter estrada para rodar mais. Porque a CID é partilhada com estados para manutenção e investimentos nas rodovias. Então, eu vejo alguém dizer, queremos petróleo sem imposto. Bacana. Sem imposto, sem estrada, sem segurança de saúde, sem policiamento nas estradas. É eliminar a presença do governo desse processo. E eu já vi elogios aqui no plenário a essa história toda. O próprio senador Raimundo Lira dizia que são perspectivas diferentes. Só tem uma perspectiva, senador Raimundo, o interesse nacional. Se o interesse nacional não pode ser inferiorizado ao interesse de importadores e de uma religião liberal da economia. O que estão fazendo é uma violência. E agora a greve da FUP. O gás está subindo paralelamente. A gasolina vai para o céu, não mexe na gasolina. O parente tem que ser removido da Petrobras, tem que mudar a política. E cá entre nós, quem conhece o Michel Temer? Eu conheço. Raimundo Lira conhece. É um conciliador. Ele foi presidente da Câmara muitos anos conciliando grupos políticos. Ele conciliaria esse processo. Mas não pode, porque quem manda no Brasil hoje é o interesse que tomou conta da Petrobras, que é o interesse geopolítico do mercado financeiro e geopolítico dos Estados Unidos. Então, nós somos reféns desse processo. Isso tem que ter um paradeiro em determinado momento. Não é possível que esse governo continue. E os caminhoneiros hoje são os novos partisãs.
É evidente que eles não estão fazendo uma paralisação com visões geopolíticas e macroeconômicas. É a visão corporativa, o desespero de um pequeno empresário que não consegue sobreviver com a sua empresa, não consegue formar um preço. E daí, um preço. Daí dizem, não, os empresários estão fazendo lockout. Queriam que eles fizessem o quê? Grandes e pequenos quebrassem com essa política suicida do parente do governo federal? É um governo absolutamente irresponsável na condução da economia. Isso tem que ter um paradeiro. Não é possível que eles imaginem que vão resolver esse problema assim. Gás de cozinha, bujão de 13 litros em alguns estados, se não me engano, no estado do Raimundo Lira, eu vi ontem na internet, R$120. Isso não tem importância. Tem que haver um paradeiro nesse processo. E não é com corte de impostos. Como é que o Brasil vai funcionar sem imposto? Como é que os estados vão manter as estradas sem o CID? Não, vamos reduzir ICMS. É razoável a revisão dos impostos. Eu, quando fui governador, no Paraná, eu baixei o imposto do diesel para 12%. Era o imposto mais baixo do Brasil. E Santa Catarina me acompanhou, Dário. Dário Berg é senador de Santa Catarina. Só que o resultado na bomba foi diferente. Eu tive dando uma olhada. O Paraná continua com 12, é o mais baixo do país. Santa Catarina com 12. Mas enquanto o Paraná tem o diesel mais barato do país, antes dessa crise, agora não sei como as bombas estão trabalhando, Santa Catarina com o mesmo imposto tinha o sexto. Era bem mais caro que o do Paraná. Então, a redução do imposto também, por si só, não basta, porque ela vai aumentar o lucro do empresário. Mas, de qualquer forma, não me falem em lockout. O que eles queriam? Que os empresários do transporte, grandes ou pequenos, autônomos ou não, bebessem o suco de uva do Jim Jones, oferecido pela Petrobras e pelo governo Temer, e morressem sem nenhum protesto? Vamos punir o lockout. Não, não é lockout, é ato de legítima defesa da sobrevivência empresarial. Agora, falta a visão política macro, mas, de certa forma, os caminhoneiros acabam dando um grito que representa o Brasil. Eles estão tendo o apoio da sociedade inteira, porque todo mundo está com o liberalismo econômico engasgado na garganta. Muito obrigado, senador Requião. O senador Requião falou